comemoração dos 80 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto. E assim começou a história desta igreja. Em 1934, o missionário Rafael Garcia, pela fé e guiado por Deus, viajou pelos trilhos da estrada de ferro araraquarense, chegando assim na cidade de São José do Rio Preto. Realizou o primeiro culto no dia 5 de janeiro de 1934, em uma casa na rua Bernardino de Campos, no centro da cidade. A casa se tornou ponto de pregação e atraía novos membros. Muitos começaram a aceitar Jesus e então a casa ficou pequena. Em 1946, um salão foi alugado na rua Saldanha Marinho, mas logo tiveram de se mudar, pois a igreja já tinha mais de 60 membros. E desses membros, temos conosco a irmã Abiail e o irmão Léo, que são os membros mais antigos desta igreja, congregando neste ministério desde o ano de 1945. Em 1950, um terreno foi adquirido na rua Belmiro Gomes e o pastor Agenor Oliveira inaugurou em 1953 um bonito templo. Em 1959, o pastor Antônio Domingos fundou a Sociedade Beneficente Assembleia de Deus. Em 1963, o pastor Raimundo de Souza Rolim chegou a Rio Preto e, através de seu valioso trabalho, conseguiu a doação de um terreno, onde foi erguida a sede da Assembleia de Deus em São José do Rio Preto, na rua Borba Gato. Em 1976, o pastor Rolim se mudou para Santos, litoral de São Paulo, e no mesmo ano veio para São José do Rio Preto o pastor Edson de Oliveira. Foi na época do pastor Edson que surgiram algumas congregações nos bairros de Rio Preto. Ele deu continuidade à construção do templo da rua Borba Gato, que havia sido iniciada pelo pastor Rolim, e incentivou a igreja na área da música, e sua esposa Antônia de Oliveira trabalhou com o coral. O pastor Edson foi transferido para Franca, e em forma de permuta, veio para São José do Rio Preto o pastor José Perozin, assumindo a igreja em 7 de fevereiro de 1985, continuou a construção do templo iniciada pelos pastores anteriores e em julho de 1987 foi a inauguração do templo da rua Borba Gato, com capacidade para cerca de 400 pessoas. Quando o pastor Perozin chegou a Rio Preto, a igreja tinha apenas 13 obreiros e cerca de 400 membros no geral. Mas ele tinha em mente construir um grande templo, fruto de uma visão que recebeu em 1970, quando ainda era diácono em Mauá, São Paulo. Apresentou à igreja o desenho feito pelo irmão Abdenor e então, em maio de 1991, aconteceu o culto de lançamento da pedra fundamental e, sob a liderança do saudoso pastor José Perozin, foram feitas muitas campanhas e mutirões para a construção do grande templo. Erguemos nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso. No final de setembro de 1994, os irmãos passaram a congregar no porão e assim, em outubro, começou a demolição do antigo templo e em 1995 os cultos voltaram a ser realizados na nave do templo, ainda em construção. Mesmo durante a construção, grandes projetos foram realizados. Após ter uma visão durante a noite, no qual um anjo lhe dizia que as missões eram da vontade de Deus, o pastor José Perozin decidiu recomeçar a missão em Honduras, na qual ele e irmã Claudete havia fundado em agosto de 1978. Em julho de 1991, o pastor Paulo Mesquita, com sua família, foi enviado para Honduras. E ali começou a história da nossa igreja concernente à obra missionária. Em 13 de abril de 2001, esse grande templo ao qual estamos foi inaugurado. Além da construção da sede,
vários templos foram erguidos e inaugurados em diversas cidades e bairros de Rio Preto, e as missões sempre avançando. Mas Deus tem um tempo determinado para os seus servos, e então no dia 4 de janeiro de 2009, o Senhor recolheu o pastor José Perozin, deixando assim o encargo desta obra para o pastor Vanderlei Melo, que desde 14 de dezembro de 2003 estava pastoreando o campo em São Paulo, e assim, no segundo sábado de fevereiro de 2009, assumiu esta igreja. Como pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério São José do Rio Preto, o nosso pastor tem tido um trabalho árduo e também tem enfrentado muitos desafios, mas em nenhum deles o Senhor o tem desamparado. A igreja continua em crescimento. Nesses 5 anos, 15 templos foram inaugurados. Surgiu a missão no Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também na África, que em maio de 2009 foi enviado para Moçambique o casal Silvio e Elizabeth. Tudo aquilo que o Senhor tem prometido à nossa igreja tem se cumprido aos poucos. Hoje, essa igreja tem cerca de 9.000 membros, 43 congregações dentro de São José do Rio Preto e cerca de 160 igrejas espalhadas pelo estado de São Paulo. Congregações nos estados de Ceará, Bahia, Acre, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Obra missionária em Honduras, Nicarágua, Peru, Cuba, Guatemala, Bolívia, El Salvador, Argentina, Moçambique, Tribo Vanuiri, Tribo Havaí, São Paulo, e também no Irã, Turquia, Romênia, países que estão localizados na região denominada Janela 10x40, que é a região onde vive a maior população mundial com menos oportunidade de ouvir o Evangelho. Com a ajuda de Deus e a união da igreja, seremos vitoriosos em tudo aquilo que colocarmos em nosso coração para fazer em favor da obra do nosso Mestre. Nunca esquecendo o nosso objetivo, que é a salvação de almas e que toda honra e glória pertence a Jesus. Certos de que Jesus é conosco, sabemos que essa igreja continuará firme e triunfante até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja.